Olá, meu irmão, minha irmã, graça e a paz do Senhor. Tudo bem? É muito bom estar com você aqui, essa oportunidade que o Senhor nos concede para compartilhar da palavra de Deus. É o presbítero Cássio Murilo, obrigado pelo seu carinho. E a palavra que eu quero compartilhar com você nesse momento de oração, eu já até deixei hoje na nossa participação ao vivo no Facebook. Nós temos a nossa live no Facebook. Às vezes entrando, se você tem o Facebook, pode nos procurar lá, amém? Procure lá o presbítero Cássio Murilo. Você vai nos achar lá no Facebook. De Belo Horizonte, viu? Cássio Murilo, de Belo Horizonte. Pela Sistema Hoje de Rádio. Está lá, aposentado, Sistema Hoje de Rádio. É assim que você nos encontra lá no Facebook. Então vamos aqui à nossa meditação. Eu sempre tenho acompanhado aí pela imprensa, pela rede social, e até mesmo já ouvi pessoalmente pessoas falando, e até mesmo servo de Deus falando na igreja. Ah, esse governo ladrão, esse governo corrupto, esse governo do diabo, esse homem, esse presidente do capeta, esse homem satanista, essa mulher do diabo, esse servo do capeta. Quantas e quantas vezes você já não ouviu isso? Não é? Eu estou falando bobagem aqui? Não estou não, você sabe que não estou. Agora, é isto que a Bíblia nos ensina, meus irmãos? É isto? Em relação às nossas autoridades? Leia primeiro lá em Romanos, no capítulo 13, lá diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então, quando nós desrespeitamos as autoridades, nós estamos desrespeitando a Deus. Olha, eu sou um jornalista aposentado e nós aprendemos o seguinte, que enquanto a pessoa não foi condenada, nós não podemos chamá-la disso, daquilo ou daquilo outro. Por enquanto, ela é suspeita, a pessoa é suspeita. Enquanto alguém é suspeito, nós não podemos fazer nenhuma afirmação, e sendo servos de Deus, muito pior. E em relação às autoridades, muito pior. Toda autoridade foi constituída por Deus. Abra aí em Romanos 13, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Aliás, o capítulo 13 de Romanos praticamente todo fala em relação a respeitar as autoridades. Fala que se fizer o bem vai ter o louvor delas, mas se fizer o mal vai arranjar problema com elas. E nós encontramos pessoas que chamam o governo de ladrão, disso e daquilo, servos de Deus, pregadores, até pastores que vão para a rede social, líderes regionais, líderes estaduais, até líder nacional, vai para a televisão, para a rede social, chamar o governo de ladrão e de um monte de coisa. Olha só o que o apóstolo Paulo ensina, olha o que a Bíblia nos ensina a respeito das autoridades, além de Romanos 13. Abra a sua Bíblia, se você tiver acesso a ela, se não tiver, se tiver como anotar, ou depois você vai ver, você vai ouvir aí, você pode reproduzir o áudio. 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos lendo aqui, a partir do versículo 1. Oriento, pois, a vocês, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Tudo isso aqui, deprecações, orações, intercessões e ações de graça, inclui tudo em uma só, orar pelas nossas autoridades. E agradecer a Deus ainda pela vida delas, porque Paulo está falando aqui, ele está nos ensinando, com ações de graça, por todos os homens, todos. Isso envolve as autoridades. Aí ele fala das autoridades no versículo 2. Pelos reis, os reis hoje nós podemos ver que são os nossos governantes,
presidente da República, governador, prefeito, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Isso significa também as autoridades religiosas, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então, se quisermos ter uma vida quieta e sossegada, nós devemos orar pelas nossas autoridades. Pedir a Deus que dê a elas sabedoria, em toda a piedade e honestidade. E sermos honestos, porque eu vejo aí muitas pessoas que praticam coisas terríveis e depois vai chamar o governo de ladrão. Vai no supermercado, pega um pacotinho daquilo outro, dê um troco para mais que não devolve, faz um monte de coisa, faz gato, né? Faz gato na energia elétrica, faz gato na TV a cabo, faz gato num punhado de coisa. O comerciante falsifica as coisas, né? Tem uns que trabalham até com bebida e falsificam bebida, depois vai lá chamar o governo de ladrão. Em toda a piedade e honestidade, nós devemos ser honestos. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Pai, nosso Salvador. O que é bom e agradável que nós lemos nos versículos anteriores? Orar, interceder pelas autoridades. Isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que é muito feio isto, servo de Deus, ficar chamando o governo de ladrão, disso, daquilo outro. A nossa função como servos de Deus, a Bíblia é a nossa regra de fé, não é? A Bíblia não é a sua regra de fé, a Bíblia não é a minha regra de fé, então eu tenho que fazer o que a Bíblia me ensina. A minha regra de fé é orar pelas autoridades. Certo? Ah, mas esse presidente é ladrão. Quem te falou? Ah, eu ouvi falar, a imprensa está falando. Mas a justiça já provou que ele é ladrão? Já? Então nós não podemos acusar ninguém sem provas. Isso é calúnia, é difamação. Enquanto nós estivermos acusando sem provas, ainda mais sendo Maria, vai com as outras. Fala porque está vendo todo mundo falar. Divulga um monte de bobagem, vem para a internet, eu canso, eu combato isso constantemente nos meus grupos e em todos os grupos que eu participo. Eu combato veementemente isso. Toda vez que vem essas potocas, essas notícias bestas de internet, eu entro com a explicação, mostrando que aquilo ali é mentira, é bobagem de internet. Nós, crentes, temos que parar de ficar divulgando essas bobagens e procurar mais divulgar a palavra de Deus. Amém? A nossa função é essa. Mas aqui, o cerne dessa mensagem, a palavra rema aqui inserida, é: oremos pelas nossas autoridades. Oremos pelo presidente, pelos senadores, pelos deputados, pelos vereadores, por prefeitos e todas as autoridades, pela polícia militar e todas as autoridades. Nós devemos orar e parar com esse negócio. Amém? Espero que essa palavra encontre guarida nos corações. Palavra dura, mas é o que o Senhor colocou para falarmos hoje aqui. E nós levamos a obra de Deus a sério. Eu aprendi, meu irmão, eu vim de uma igreja, eu fui discipulado numa igreja que a gente leva a palavra de Deus muito a sério. A Igreja Metodista Wesleyana. Somos arraigados na palavra. E os nossos discipuladores, os meus discipuladores, me ensinaram isso. E é isso que eu estou passando para vocês aqui. Amém? Porque é o que a Bíblia ensina. Nós não falamos de nada. Eu não venho falar de nada que a Bíblia não apoie, não respalde. Quem me acompanha, quem nos acompanha no nosso trabalho sabe disso. Amém? Pai querido, Pai amado, nós te adoramos na grandeza da tua santidade.
Aceita, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Pai, eu te apresento todos os integrantes desse grupo. Te apresento cada família aqui representada, Senhor. Te apresento todos os pedidos que foram colocados aqui. Quantos vêm pedir ajuda? Mas quantos pedem ajuda, mas não fazem o que o Senhor pede? Desobedecem, andam na contramão da tua palavra. Mas eu te peço, Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia. Perdoe os pecados, perdoe as transgressões, Senhor. Ensina-nos, Pai querido, ensina-nos a estar na tua presença, porque nós somos falhos mesmos. Nós falhamos, nós pecamos com as nossas atitudes, pecamos com as nossas palavras, pecamos até mesmo em pensamentos, com os pensamentos impuros, mas nessa hora nós viemos te pedir que o Senhor nos perdoe e ensina-nos a andar na tua presença. Eu te peço, Pai querido, fortalece o teu povo, fortalece o teu povo, manifesta a tua glória e o teu poder em nosso meio. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, seja forte. Um grande abraço.